Olá, eu sou o arquiteto Marcos Vinícius de Lima, fundador da LabZeb Arquitetura Eficiente, mestre em projeto de arquitetura com ênfase em desempenho e projetos NZEB. E é um prazer conversar por alguns minutos com você hoje sobre eficiência energética em habitações e o uso do sistema AIFS. Quando falamos em desempenho na arquitetura, precisamos nos remeter ao passado, à primeira habitação que se tem registro, há mais de 8.000 anos. E perceber que alguns equipamentos, como a iluminação artificial, existem há apenas 144 anos. E a climatização há menos tempo ainda, aproximadamente 120 anos. Ou seja, a humanidade viveu 99% do seu tempo nesse planeta sem o uso desses equipamentos. E hoje, por que parece que é impossível habitar sem esses sistemas elétricos? E como era possível habitar 99% do tempo sem ter o uso de bengalas elétricas? Através da arquitetura da adaptação, a famosa arquitetura bioclimática. Foi usando estratégias de arquitetura passiva para gerar o aquecimento, a ventilação, a proteção do isolamento e o sombreamento, por exemplo, que construímos por milhares de anos sem o uso da eletricidade. No Balanço Energético Nacional, o BEN, podemos ver que o uso da eletricidade nos últimos anos no setor residencial teve a maior variação entre todos os setores, sendo expressivo e líder no ano de 2023, em comparação com o balanço do ano de 2022. O consumo energético global das residências também aumentou, chegando em 4,1% de aumento em 2023 em relação a 2022. E quando olhamos somente o consumo de energia elétrica, o aumento foi de 9,1% em relação ao ano de 2022, ou seja, está acima da média que vinha acontecendo nos últimos anos. Só estamos atrás no momento do setor industrial no consumo elétrico. E há uma forte relação do consumo crescente de energia nas edificações com o projeto de arquitetura. A pesquisa de posses e hábitos de consumo residencial realizada pela Eletrobras verificou que o uso de climatização é feito de forma intensa no Brasil e ultrapassa 70% em todos os meses do ano. Ou seja, as pessoas utilizam climatização em suas casas de 6 a 7 vezes por semana. E supera os 90% quando somamos pessoas que usam mais de 4 vezes por semana. Esse é um dado muito interessante porque mostra a relação direta entre arquitetura, climatização e consumo de energia. Alguns equipamentos não possuem uma relação estreita com a arquitetura, como por exemplo freezer, ferro de passar roupa, televisão. Mas a climatização demonstra relação direta em como as pessoas estão reagindo para se adaptar ao clima do local onde elas estão morando. E na região sul, onde está o objeto do nosso estudo, a tendência é a mesma. Predomina o uso intenso de climatização em extremos como, por exemplo, estação fria e estação quente, com uma pequena economia entre as estações mais extremas. Mas também é visível que as pessoas precisam de muito apoio elétrico para enfrentar uma adaptação climática que as nossas residências atuais não estão fornecendo. E como nós podemos refletir sobre uma adaptação térmica em climas que exigem sistemas ativos em determinados períodos, sejam períodos quentes ou períodos frios? A cidade do nosso estudo de caso é Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, localizada na zona bioclimática 2, conforme o atual zoneamento bioclimático brasileiro. E como podemos ver, as temperaturas externas tradicionalmente são baixas e fogem da zona neutra de conforto adaptativo, onde a pessoa poderia estar confortável adaptando alguns conceitos, como troca de roupa, brises, abrir uma janela para ter uma ventilação natural cruzada, por exemplo. Uma estratégia eficiente de arquitetura, ela deve priorizar usar menos energia elétrica para garantir conforto. É como a diferença entre manter uma bebida quente em uma garrafa com isolamento passivo, onde essa bebida vai permanecer com aquela temperatura por mais tempo sem precisar gastar energia, e manter a mesma bebida quente em um recipiente sem isolamento,
mas com apoio elétrico ativo. A climatização que nós estamos utilizando hoje no Brasil e no Rio Grande do Sul, ela é utilizada de forma intensa e ela remete a esse mesmo conceito. A metodologia NZEB, Nearly Zero Energy Buildings, surge a partir dessa ideia, onde uma edificação precisa seguir premissas de projeto do centro do alvo para fora. Como ponto inicial no nosso alvo, nós temos a arquitetura passiva, ou seja, um projeto de arquitetura nasce da escolha dos materiais, a implantação correta do projeto e as estratégias de acordo com o local, o posicionamento correto dos ambientes de permanência prolongada, por exemplo. Após a aplicação das estratégias de arquitetura passiva, vamos partir para a estratégia de arquitetura ativa, ou seja, os sistemas elétricos que vamos utilizar têm que ser eficientes. Apoio de aquecimento, iluminação e resfriamento, por exemplo. E por último, o uso de energias renováveis para suprir a baixa demanda de energia da edificação. Partindo de uma arquitetura passiva e de uma arquitetura ativa e eficiente, o consumo energético final que nós vamos ter é menor. Então essa energia final deve vir de fontes renováveis, muitas vezes a aplicação de estratégia de renovável in loco. Com essa metodologia é possível evitar grande parte do consumo energético associado à falta de adaptação climática de um projeto, por exemplo. A definição de NZEB do INR brasileiro exige que no mínimo 50% de sua demanda anual de energia seja suprida por fontes renováveis. Em muitos países, a definição exige que seja 100% dessa demanda, tornando a edificação um caso de zero consumo de energia. A aplicação de estratégias de arquitetura passiva foram base para o projeto EV, o qual fizemos consultoria em desempenho e está em processo de certificação pelo GBC Life. A edificação já possui um selo local de sustentabilidade, porque ela utiliza estratégias bioclimáticas do projeto, como orientação solar, ventilação cruzada, brises em todas as esquadrias dos ambientes de permanência prolongada, equipamentos eficientes e materiais inovadores sustentáveis. A estrutura dessa edificação é em light steel frame. Ela usa o sistema de isolamento externo, conhecido como AIFES. Também usamos esse projeto compensado estrutural em todas as paredes internas, nos forros, na laje de entrepiso, e foi utilizado manta de PET reciclável interna e nas coberturas. A estrutura do AIFES é representada esquematicamente por um sistema interno de acabamento com drywall, lã de isolamento, ainda tem uma camada de ar, a estrutura em aço dos frames, painel externo estrutural em OSB, o elemento EPS como elemento de isolamento externo, um base coat e uma camada de isolamento externo, ou seja, além do EPS nós temos um acabamento. Os resultados de desempenho com a metodologia da atual versão da norma 15575 por simulação computacional indicam que a edificação possui um desempenho superior, ou seja, o nível mais alto, com baixa carga térmica associada à edificação de referência. Quando avaliamos a edificação sem o uso da climatização, é importante utilizar a metodologia de conforto adaptativo para ambientes ventilados naturalmente, visando essas estratégias que geram maior conforto sem o apoio da eletricidade. Através da simulação computacional, conseguimos verificar, por exemplo, o tipo de parede, a posição de cada ambiente, as dimensões das janelas, a profundidade dos ambientes e como isso vai se relacionando com o período de conforto que as pessoas vão sentir e escolher, na prática, quais são as melhores estratégias. O uso do sistema AIFES como estratégia de arquitetura passiva proporcionou uma diferença perceptível quando avaliamos o mesmo projeto arquitetônico com outros sistemas construtivos convencionais, como a alvenaria e o concreto. Os sistemas convencionais não dão um suporte de conforto térmico durante mais da metade do ano. Eles permitem que a edificação aqui no sul fique muito fria, ou seja, gerando muita carga térmica de aquecimento. Enquanto o uso do AIFES, o sistema Inline Steel Frame, possibilita mais de 70% de horas do ano em conforto em alguns ambientes,
evidenciando dessa forma que uma arquitetura passiva é possível gerar conforto para aquele morador, que ele consiga se adaptar termicamente no ambiente sem o apoio obrigatório de equipamentos elétricos. Quando avaliamos em conjunto as temperaturas internas com a zona de conforto, o sistema AFES, a linha que está em laranja, proporciona uma menor oscilação de temperatura, ou seja, no período mais frio do ano, ainda será necessário um apoio ativo para garantir o conforto. Porém, a carga térmica desse conforto ativo é menor e faz com que esse apoio demande menos energia elétrica, em comparação ao mesmo projeto utilizando sistemas de fechamento convencionais, como alvenaria ou parede de concreto. Dessa mesma forma, nessa mesma análise, no verão é possível ver que os picos de temperatura são menores, demandando menor intensidade de climatização. O consumo final dessa edificação, considerando metodologia de simulação, ou uma casa com baixa transmitância na envoltória e ventilação natural, é 21,6% menor em relação à mesma edificação construída de forma convencional. Podemos economizar energia e diminuir as emissões de carbono associadas a esse consumo através do uso dos materiais da arquitetura passiva. A gente conclui então que essa arquitetura passiva, o centro de toda a metodologia NZEB, possui um grande potencial de reduzir o consumo energético através do projeto, garantindo conforto aos moradores, economia financeira a longo prazo e uma edificação com menor impacto ambiental, viabilizando dessa forma o uso de energias renováveis com máxima eficiência para tornar as edificações modelos de NZEB. Eu faço um agradecimento aqui especial a toda a equipe de projeto de execução, o arquiteto David e a Schneider Steel Frame. E muito obrigado a você por assistir esse vídeo e convido a todos que conheçam a labzeb.com. Será um prazer fazer parte da sua jornada por um legado sustentável na construção civil.